A carne temperada na bacia de plástico suava frio em cima da mesa, enquanto o telefone mudo na minha mão parecia pesar 1 tonelada. Sou Valdelice, 71 anos, fundadora do Depósito Valdelice e viúva que levantou essa família no cimento e no cal. O que meu filho Cláudio esqueceu é que, antes de construir prédios altos, a gente precisa respeitar quem fez o alicerce. Eu estava pronta desde as 8 da manhã. Tinha acordado cedo, passado meu café bem forte, aquele que perfuma a casa inteira e espanta a preguiça de domingo. Vesti meu vestido de estampa floral, aquele azul marinho que o falecido Geraldo adorava. Passei um batom cor-de-boca discreto e penteei meus cabelos brancos com o cuidado de quem vai para uma festa de gala. Na bacia, 3 quilos de alcatra e maminha, cortadas e temperadas com o segredo que só eu tenho. Alho socado na hora, sal grosso, um fio de azeite e ervas que cultivo no quintal. Cláudio, meu filho único, tinha comentado por alto na semana anterior sobre um churrasco na casa nova dele, naquele condomínio fechado onde precisa de senha até para respirar. Mãe, vai ser especial. Vou inaugurar a área gourmet, ele tinha dito, com aquele sorriso que sempre me convenceu a dar tudo o que eu tinha. Fiquei a semana toda ansiosa. Comprei a carne no açougue do seu Zé, escolhendo as peças a dedo, pagando à vista com o dinheiro da minha aposentadoria, porque sei que o Cláudio vive reclamando que as coisas estão caras, apesar de andar de carro importado. O relógio da cozinha, um cuco antigo que foi presente de casamento, marcou 12:00. Depois, 1 da tarde. O silêncio na minha casa era quebrado apenas pelo barulho de um carro ou outro passando na rua de paralelepípedos. Comecei a achar estranho. Será que o carro dele quebrou? Será que aconteceu algum acidente? Coração de mãe é um bicho bobo. Sempre pensa no pior para justificar a falta de atenção dos filhos. Liguei para o celular dele. Chamou e caiu na caixa postal. Tentei o da minha nora, a Patrícia. Nada. Esperei mais 1 hora. A carne ali, perdendo o gelo, e eu sentada na cadeira da cozinha, sentindo um nó na garganta que não era fome, era angústia. Às 2:30, o telefone finalmente tocou. Atendi num pulo, quase derrubando a bacia. Cláudio? Filho, aconteceu alguma coisa? Estou pronta aqui com a carne. Houve um silêncio do outro lado. Um pigarro seco. Oi, mãe. Carne? Que carne? O churrasco, meu filho. A inauguração da sua área gourmet. Estou esperando você vir me buscar ou mandar um carro de aplicativo, como você faz quando precisa que eu assine papéis. Ele soltou uma risada nervosa, daquelas que ele dava quando era criança e quebrava uma vidraça jogando bola. Ah, mãe, puxa vida, o churrasco foi ontem. O mundo parou por 1 segundo. A cozinha ficou gelada, apesar do calor de 30 graus lá fora. Ontem? Perguntei, minha voz saindo num fio. Foi ontem à tarde. A gente acabou esquecendo de te avisar na correria. Sabe como é? Organizar evento cansa. Esqueceram? Repeti, tentando processar a informação. Mas eu comprei a carne, Cláudio. Eu me arrumei. Eu passei a semana esperando. A voz dele mudou. Ficou mais dura, impaciente, aquele tom de empresário ocupado que ele adotou depois que assumiu os negócios que eu construí com tanto suor. Mãe, não faz drama. A carne a senhora congela e come depois. E, sinceramente, foi melhor assim. Melhor assim? Por quê, meu filho? Porque... Ah, mãe, não me leve a mal. Mas só tinha gente importante lá. O sócio majoritário da construtora, uns investidores de São Paulo, o pessoal do clube. Gente fina, sabe? O papo era outro, negócios, investimentos. A senhora ia ficar deslocada, ia acabar falando da novela ou das suas dores nas costas. Ia ser chato para a senhora e constrangedor para mim. Eu fiquei muda. Gente importante. A frase ecoou na minha cabeça como uma marretada numa parede oca. Eu, Valdelice, que carreguei saco de cimento nas costas quando o pai dele adoeceu, que negociei com um fornecedor bravo no meio da obra, que paguei a faculdade de engenharia dele vendendo tijolo e areia, eu não era importante o suficiente. Eu era constrangedora. Entendi. Foi só o que consegui dizer. Minha dignidade não me permitiu chorar no telefone. Tudo bem, Cláudio. Não fica chateada, tá? Depois a gente marca um almoço aí na sua casa, num dia tranquilo, só a família. Agora preciso desligar, tô com uma ressaca braba. Beijo.
Ele desligou. Nem esperou eu responder. Fiquei ali, segurando o telefone, ouvindo o sinal de tu, tu, tu. Olhei para a carne. Olhei para o meu vestido florido. Olhei para as minhas mãos enrugadas e com as manchas da idade. Mãos que assinaram tantos cheques para salvar a pele dele. Mãos que fizeram carinho na cabeça dele quando ele tinha febre. Agora, eram mãos de uma velha que não sabia se comportar perto de gente importante. Levantei devagar. A dor no joelho, que eu estava ignorando à base de remédio para não dar trabalho na festa, veio com força total. Guardei a carne no congelador. Cada pedaço que eu embalava era como se eu estivesse guardando um pedaço da minha decepção. Troquei de roupa, vesti meu roupão velho e sentei na poltrona da sala. Não liguei a televisão. Fiquei olhando para a parede onde havia uma foto antiga nossa. Eu, o Geraldo e o Cláudio pequeno, na frente do nosso primeiro caminhão de entrega. Naquela época, a gente não era importante. A gente era trabalhador. A gente tinha honra. A semana se arrastou. Segunda, terça, quarta. O silêncio do Cláudio era a prova de que ele não sentia remorso. Para ele, eu era apenas um detalhe, uma peça de mobília antiga que não combinava com a decoração moderna da vida dele. Mas ele esqueceu de uma coisa. Eu posso ser velha, posso ter parado de estudar na 4ª série, mas eu tenho doutorado na escola da vida. E mais importante, eu ainda tenho o controle das coisas que realmente importam. Na quinta-feira fui até o banco. O gerente, seu Rogério, me atendeu com o café de sempre. Dona Valdelice, que honra! Veio ver os rendimentos? Vim, Rogério. E vim ver também aquela aplicação que venceu mês passado. Aquela que o Cláudio vive de olho. Ah, sim, o fundo de reserva. Está um valor considerável, Dona Valdelice. O Cláudio me ligou semana passada perguntando se já estava liberado, mas eu disse que só com a assinatura da titular. Sorri, um sorriso sem alegria. Fez bem, Rogério. O dinheiro é meu. Fruto de 40 anos vendendo material de construção. Voltei para casa pensando. O Cláudio achava que o dinheiro brotava em árvore ou que o sucesso dele vinha apenas do talento dele. Ele esqueceu que o terreno onde ele construiu o prédio de escritórios dele ainda estava no meu nome, em usufruto. Ele esqueceu que, quando ele precisou de capital de giro no ano passado, fui eu quem injetou dinheiro na empresa sem pedir juros. Para a gente importante, ele era o Dr. Cláudio, o empresário de sucesso. Para mim, ele estava se revelando um menino mimado que esqueceu de onde veio. Chegou o domingo seguinte. Eu estava na varanda regando minhas samambaias quando o telefone tocou. Era aquele toque específico que coloquei para ele. Respirei fundo. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Oi, Cláudio. A voz dele estava diferente da semana anterior. Não tinha arrogância. Tinha pressa. Tinha medo. Mãe! Graças a Deus a senhora atendeu. Tentei ligar no fixo, mas ninguém atendia. Estava no quintal. Acontecendo alguma coisa? Perguntei, mantendo a voz calma, serena, como a superfície de um lago antes da tempestade. Mãe, o bicho pegou. Sabe aquele investimento que eu fiz com o pessoal de São Paulo? Aqueles que estavam no churrasco? Os importantes? Soltei, sem conseguir segurar a ironia. Ele nem percebeu. Estava desesperado demais. É, eles mesmos. Mãe, deu um problema sério. Uma cláusula contratual que eu não li direito. Eles estão exigindo uma garantia imediata de R$30 mil até amanhã cedo, senão vão executar uma dívida de R$500 mil. Eu estou sem liquidez, mãe. O dinheiro do caixa da empresa está preso numa obra. Eu preciso de R$30 mil urgente. A senhora tem aquele fundo que venceu, não tem? Eu fechei os olhos. R$30 mil. Para ele, era um socorro. Para mim, era o preço do meu valor. Ele só lembrava que eu existia quando a água batia no pescoço. Quando era para comer picanha e beber uísque importado, eu era a velha chata. Quando era para pagar a conta da incompetência dele, eu virava a salvadora da pátria. Senti uma calma estranha me invadir. Não era raiva, era clareza. A clareza de quem passou a vida inteira medindo areia e cimento para a massa não desandar. Se você coloca água demais, a massa fica fraca. Eu tinha colocado amor demais, facilidade demais na vida do Cláudio. E a massa dele estava fraca. Não aguentava a pressão. R$30 mil, Cláudio? Perguntei,
como se estivesse perguntando o preço do quilo do feijão. É, mãe? Pelo amor de Deus, transfere para mim. Eu te passo o Pix agora. É questão de vida ou morte para a empresa. Olhei para as minhas samambaias. Elas estavam verdes e fortes porque eu cuidava delas todo dia, não só quando queria uma folha bonita. Cláudio, meu filho... Comecei, usando aquele tom suave que eu usava para acalmar cliente bravo no balcão da loja. Fala, mãe. A senhora vai transferir, né? Eu sei que a senhora tem. Então, filho, tem um problema. Que problema? O banco fechou? O aplicativo travou? Respirei fundo, sentindo o cheiro de terra molhada subir do jardim. Lembrei do domingo passado, da carne descongelando, da minha roupa de festa guardada no armário, da humilhação de ser esquecida porque não era importante. Não, meu filho, o problema é outro. O que é, mãe? Fala logo! Deixei um silêncio pesado pairar na linha. Podia ouvir a respiração ofegante dele do outro lado. Ele estava suando frio, eu sabia. Conheço meu filho. É que eu esqueci de te avisar. Soltei as palavras devagar, saboreando cada sílaba. Esqueceu de avisar o quê? Esqueci de avisar que esse dinheiro, ele agora tem outro destino. Como assim outro destino? Mãe, a senhora não está entendendo. Eu vou quebrar. Eu entendo muito bem de quebrar, Cláudio. Quebrei minhas costas trabalhando para você estudar. Quebrei meu orgulho muitas vezes para te ver feliz. Mas domingo passado, quando você disse que esqueceu de me convidar porque só tinha gente importante, algo quebrou dentro de mim também. Mãe, a senhora vai se vingar por causa de um churrasco? Isso é mesquinharia. Não é vingança, meu filho. É gestão. Você me ensinou domingo passado que a gente deve priorizar quem é importante. E eu passei a semana pensando nisso. Mãe, e eu cheguei à conclusão de que eu também sou gente importante, Cláudio. Importante demais para ser tratada como caixa eletrônico de emergência. Mãe, para com isso, eu preciso do dinheiro. Pois é, e eu precisava do respeito. Sabe, Cláudio, o dinheiro está aqui. Mas esqueci de avisar que ele agora está bloqueado numa aplicação de longo prazo. Fiz isso na sexta-feira. Pensei no meu futuro, sabe? Vai que eu precise pagar um cuidador, já que meu filho está muito ocupado com gente importante. Mentira. O dinheiro estava líquido na conta corrente. Mas ele não precisava saber disso. O poder, muitas vezes, não está em ter o dinheiro, mas em ter a coragem de dizer não. A senhora está mentindo, ele gritou. A senhora nunca faria isso comigo. Cláudio, o churrasco foi ontem. A oportunidade de ser um filho decente também. Agora se vira com seus amigos importantes. Quem sabe eles não te emprestam os 30 mil? Afinal, eles são tão finos, né? Mãe, tchau, filho. Vou desligar porque vai começar minha novela. E sabe como é? Eu não quero me aborrecer com assuntos de negócios. É constrangedor para mim. Desliguei o telefone. Minha mão tremia um pouco. Não vou negar. Mas pela primeira vez em anos, não era de medo ou de insegurança. Era adrenalina. Aquele tremor que dá quando a gente fecha um grande negócio ou termina de bater uma laje difícil. Olhei para o jardim. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Senti uma fome danada. Fui até a cozinha, tirei um bife daquela picanha que eu tinha congelado, temperei de novo e coloquei na frigideira. O chiado da carne na chapa quente foi a música mais bonita que ouvi naquela semana. Enquanto comia, sozinha na minha mesa de fórmica, pensei: a guerra começou, Cláudio, e você acabou de descobrir que a velha da novela é a dona da construtora da sua vida. Amanhã eu teria muito o que fazer. Tinha documentos para rever, escrituras para checar. Se ele achava que podia me descartar, ia descobrir que fundação mal feita derruba prédio. E eu, Valdelice, estava prestes a fazer o chão dele tremer. Acordei na segunda-feira com o telefone fixo gritando na sala. Eram 6 da manhã. Não precisei olhar o identificador de chamadas para saber que era o Cláudio. O desespero não tem hora para acordar. E meu filho, acostumado a ter o sono dos justos em seu condomínio de luxo, devia ter passado a noite em claro. Levantei devagar, senti o estalo habitual nos ossos da bacia, mas não fui atender. Fui direto para a cozinha e tirei o fio da tomada. O silêncio que se seguiu foi a primeira vitória do dia. Preparei meu café, dessa vez sem pressa. Enquanto a água fervia,
Olhei pela janela da cozinha para o quintal dos fundos. Ali, num puxadinho que o Geraldo construiu antes de morrer, ficava o meu arquivo morto. Era um quartinho úmido onde guardávamos as notas fiscais antigas, os projetos das primeiras obras e uma papelada que o Cláudio sempre dizia ser lixo acumulado. Ele insistiu várias vezes para eu mandar uma caçamba levar tudo embora. Dizia que papel velho atraía barata. Graças a Deus, a teimosia de velha serviu para alguma coisa. Tomei o café preto, sentindo o amargo descer quente pela garganta, limpando qualquer resquício de pena que eu pudesse ter sentido na noite anterior. Vesti uma roupa confortável, peguei a chave enferrujada que ficava no fundo da gaveta de talheres e caminhei até o quartinho. O cheiro de mofo e poeira me recebeu como um velho conhecido. Acendi a luz amarela e fraca. Lá estava ele, o arquivo de aço cinza, com 4 gavetas pesadas, que compramos num leilão de falência em 92. O Cláudio acha que a história da empresa começou quando ele se formou e botou uma placa de vidro na fachada. Ele não sabe, ou finge que não sabe, que a história está trancada nessas gavetas. Abri a primeira gaveta. O metal rangeu, reclamando da falta de óleo. Comecei a revirar as pastas suspensas. Fornecedores 1998, impostos pagos 2005, plantas baixas. Meus dedos, calejados e ágeis, passavam pelos papéis amarelados, buscando algo específico. O Cláudio mencionou sócios majoritários e investidores. Ele falava como se fosse dono do mundo, mas eu precisava ter certeza de quanto daquele mundo ainda era meu por direito. Na terceira gaveta, no fundo, encontrei uma pasta de couro sintético preto. Documentos constitutivos. Sentei num banquinho de madeira, limpei os óculos no avental e abri a pasta. Ali estava a escritura do terreno, onde hoje fica a sede da construtora CM. Lembrei do dia em que compramos aquele lote. Era um brejo. Eu e o Geraldo aterramos aquilo com o entulho de outras obras. Li o documento com atenção, acompanhando as linhas com o dedo. Cláudio sempre foi afobado para assinar papéis, nunca lia as letras miúdas. Mas eu lia. Eu lia tudo. E lá estava, na cláusula 7ª da doação que fizemos quando ele assumiu a empresa. Reserva de usufruto vitalício e poder de veto administrativo em caso de risco patrimonial. Senti um arrepio. Eu não lembrava que o poder de veto era tão explícito. Basicamente, o prédio de vidro, as salas de reunião chiques, a cafeteira expressa onde ele servia café para a gente importante, tudo estava em cima de um terreno que eu controlava. E mais, se a empresa estivesse em risco e devendo 30 mil de urgência, com certeza estava, eu tinha autoridade legal para intervir. Fechei a pasta e respirei fundo, sentindo a poeira dançar no feixe de luz. Por quantos anos eu me deixei convencer de que era inútil, de que não entendia de negócios modernos? O Cláudio vinha com aquelas palavras em inglês: compliance, brainstorm, networking, e eu me encolhia, achando que vender cimento e ferro não era mais suficiente. Ele me fez acreditar que minha experiência era obsoleta. Mas papel passado não fica obsoleto. Lei é lei. Continuei vasculhando. Encontrei as cópias dos balanços dos últimos 5 anos, que o contador, seu Hélio, sempre me mandava por correio por consideração à dona Valdelice, e que eu empilhava sem ler, confiando no sucesso do meu filho. Abri os envelopes. O que vi me fez prender a respiração. Empréstimos sobre empréstimos. Financiamentos de carros de luxo lançados como despesas da empresa. Jantares de R$ 5.000. Viagens para congressos em resorts na Bahia. Enquanto isso, o lucro líquido caía ano após ano. A empresa sangrava e o Cláudio colocava band-aid de ouro para disfarçar. Meu Deus, Geraldo, o que esse menino fez? Sussurrei para o ar viciado do quartinho. A imagem do Cláudio no telefone, pedindo 30 mil, fez todo o sentido agora. Não era um imprevisto. Era um buraco sem fundo que ele cavou com a pá da vaidade. Aquela gente importante do churrasco não eram amigos. Deviam ser tubarões sentindo o cheiro de sangue na água. E ele, na sua arrogância, achou que podia me deixar de fora do churrasco, mas me chamar para pagar a conta do açougue. Me levantei, sentindo uma força que eu achava que tinha morrido junto com meu marido.
Peguei a pasta preta e os balanços do seu Hélio. Saí do quartinho e tranquei a porta. O sol já estava alto lá fora. Voltei para casa e liguei o telefone na tomada. Quase imediatamente, ele tocou. Dessa vez, atendi. Mãe! Mãe! Por que a senhora desligou o telefone? Eu tô aqui na porta do banco, mãe. Eu preciso da transferência. A voz dele estava trêmula, aguda. Bom dia para você também, Cláudio, respondi, com a calma de quem tem um ás de ouro na manga. Mãe, sem sermão agora. A senhora vai me ajudar ou não? Eles me deram até meio-dia. Olhei para o relógio de Cuco. Eram 9 horas. Cláudio, eu estive pensando. 30 mil é muito dinheiro para transferir assim, sem ver o rosto da pessoa. O aplicativo do banco limita o valor para idosos, sabe? Eles acham que velhos são fáceis de enganar. Ah, merda, ele praguejou. Tá, eu vou aí. Eu passo aí agora e a gente vai na agência juntos. Não precisa vir aqui, meu filho. Eu vou até você. O quê? Na empresa? Não, mãe. Aqui tá uma loucura. Tá cheio de gente. Tem reunião? Reunião com gente importante? Perguntei. É, exatamente. Não é lugar para a senhora agora. Que pena, porque é o único jeito. Se você quer o dinheiro, eu preciso levar o cheque pessoalmente. E preciso que você assine um recibo. Coisa de velha desconfiada, sabe como é. Houve um silêncio angustiado do outro lado. Ele estava calculando o risco. O que era pior? A vergonha de ter a mãe cafona no escritório ou a ruína financeira? Tá bom, ele bufou. Vem logo. Mas mãe, por favor, não vem com aquele vestido de flor e não fica puxando papo com a recepcionista. Entra, me dá o cheque e sai. Eu digo que a senhora foi levar um documento que eu esqueci. Combinado, Cláudio. Serei breve. Desliguei. Fui para o meu quarto. Abri o guarda-roupa e empurrei os vestidos de chita para o lado. Lá no fundo, protegido por uma capa de plástico, estava meu terninho cinza chumbo. Comprei para o enterro do Geraldo, mas ele tinha um corte clássico, de tecido bom, alfaiataria de primeira. Vesti a calça, que ficou um pouco folgada na cintura. A gente encolhe com a idade. E o blazer. Coloquei uma blusa branca de seda por baixo. Olhei-me no espelho. Não vi a Valdelice que faz tricô. Vi a Valdelice que enfrentou greve de caminhoneiro para não deixar faltar areia na cidade. Prendi meu cabelo branco num coque firme. Passei um batom um pouco mais escuro. Peguei minha bolsa de couro estruturada, coloquei a pasta preta com a escritura e os balanços dentro, junto com meu talão de cheques. Chamei um carro de aplicativo. Quando o motorista chegou, um rapaz jovem e simpático, ele elogiou. A senhora está muito elegante, dona. Vai para alguma festa? Sorri, olhando pela janela as ruas do bairro onde cada segunda casa tinha um tijolo vendido por mim. Não, meu filho. Vou para uma reunião de negócios. Vou lembrar a algumas pessoas quem é que manda na construção. O carro seguiu em direção ao centro, para o prédio espelhado que refletia o sol de forma quase agressiva. O prédio do meu filho. O prédio construído no meu terreno. Enquanto o carro deslizava pelo asfalto, comecei a montar o plano na minha cabeça. O Cláudio queria o dinheiro para tapar o buraco de hoje, mas se eu desse o peixe, ele morreria de fome amanhã. Eu precisava ensinar a pescar, mesmo que para isso tivesse que empurrar ele na água fria primeiro. Ele achava que a mãe dele estava indo salvar a pele dele com um cheque e um sorriso bobo. Ele não fazia ideia de que a gente importante de verdade estava chegando de Uber, armada com uma escritura de 30 anos atrás e a paciência esgotada de uma mãe que cansou de ser plateia no show do próprio filho. O carro parou na frente da portaria imponente. O segurança veio abrir a porta, mas eu já estava com a mão na maçaneta. Desci, ajeitei o blazer e olhei para o topo do prédio. Vamos ver se essa estrutura aguenta o peso da verdade, murmurei para mim mesma. Caminhei em direção à porta giratória. O Cláudio queria descrição, ele ia ter. A descrição cirúrgica de quem vai dissecar um problema pela raiz. A velha Valdelice ficou em casa regando as samambaias. Quem entrava ali agora era a sócia fundadora, e ela não estava para brincadeira. Passei pela porta giratória de vidro com a firmeza de quem atravessa um canteiro de obras, ignorando o ar-condicionado gelado que tentava esfriar minha determinação. O saguão do prédio era imponente, todo em mármore travertino,
Um material caro, poroso, que mancha fácil se não for bem impermeabilizado. Exatamente como a reputação do meu filho naquele momento. Caminhei até o balcão da recepção. Uma moça jovem, com fones de ouvido discretos e unhas de gel longas demais para digitar com eficiência, nem levantou a cabeça. "Bom dia", disse eu, com a voz projetada, aquela que eu usava para chamar o mestre de obras no terceiro andar. Ela se assustou, tirando um dos fones. Me olhou de cima a baixo, demorando os olhos no meu terninho cinza. Vi a dúvida no rosto dela. Eu não parecia uma cliente rica, mas também não tinha a postura curvada de quem vai pedir favor. "Pois não?", ela respondeu sem o sorriso protocolar. "Vim ver o Cláudio. Cláudio Mendes, diretoria. O Dr. Cláudio está em reunião de conselho. Deixou avisado que não pode ser interrompido, a menos que seja..." Ela hesitou, procurando uma palavra educada. "Urgente. A senhora tem hora marcada?" "Lae, tenho algo melhor que hora marcada, minha filha. Tenho o capital que ele está esperando. Avise que a Valdelice está subindo." "Valdelice? A senhora é o quê dele?" Apoiei as duas mãos no balcão, inclinando-me levemente para a frente. "Sou a pessoa que ensinou ele a assinar o nome. Pode liberar a catraca." A moça piscou 2 vezes confusa, mas a autoridade na minha voz fez o serviço. Ela digitou algo rápido no computador, pegou o telefone, sussurrou alguma coisa e, segundos depois, liberou minha entrada. "Elevador social, 10º andar. Mas o Dr. Cláudio pediu para a senhora aguardar na salinha de espera. Ele já vai lá." Agradeci com um aceno breve de cabeça e segui para o elevador. Enquanto os números do painel digital subiam em silêncio, ajeitei a pasta preta debaixo do braço. O espelho do elevador me devolveu a imagem de uma mulher séria. Não havia traço da mãe que faz bolo de fubá. Ali estava a empresária que sobreviveu ao Plano Collor e a 3 crises imobiliárias. Meu coração batia compassado, sem a arritmia do medo. A porta se abriu no 10º andar. O escritório da construtora CM era exatamente como o Cláudio. Vistoso por fora, mas precisava de vistoria por dentro. Paredes de vidro, carpete felpudo que abafava os passos, cheiro de café expresso e aromatizante de bambu. Olhei através das divisórias transparentes. Vi funcionários jovens curvados sobre computadores, com aquela expressão tensa de quem trabalha num barco que está fazendo água. Avistei a sala de reuniões principal, no fundo do corredor. As persianas estavam semi-abertas. Lá dentro, vi o Cláudio em pé, gesticulando nervosamente para 3 homens sentados. Ele parecia menor do que era, os ombros caídos, a gravata frouxa. Os homens, os tais importantes, estavam imóveis, como estátuas de granito, apenas observando o desespero dele. Não fui para a salinha de espera que a recepcionista indicou. Caminhei direto pelo corredor central. O som do meu salto baixo no piso laminado atraiu alguns olhares curiosos dos funcionários. Mantive o queixo erguido, olhando para a frente, como se fosse a dona do lugar. E, tecnicamente, se formos olhar a escritura que queimava dentro da minha pasta, eu era dona do chão onde eles pisavam. Quando cheguei a 5 passos da sala de vidro, a porta se abriu bruscamente. Cláudio saiu, quase tropeçando. Ele estava pálido, com suor na testa, apesar do frio polar do escritório. "Mãe!" Ele sussurrou gritado, agarrando meu braço e me puxando para um canto, longe da vista dos homens lá dentro. "Eu disse para a recepcionista te mandar para uma espera. O que a senhora está fazendo aqui no meio do corredor?" Soltei meu braço da mão dele com um movimento suave, mas firme. "Bom dia para você também, Cláudio. Trouxe o que você pediu." Ele olhou para a minha pasta com a fome de um náufrago, olhando para um pedaço de madeira. "O cheque? Tá aí? Me dá, rápido." Eles estão furiosos. O prazo acabou faz 10 minutos. Ele estendeu a mão, os dedos trêmulos. Abri a bolsa devagar, sem pressa alguma. Tirei a pasta de documentos, coloquei-a debaixo do braço novamente e, por fim, tirei o talão de cheques. "Aqui está", disse eu, segurando o talão fechado. Ele tentou pegar, mas eu recuei a mão. "Mãe, pelo amor de Deus, não é hora de brincadeira. Me dá isso." "Cláudio, eu não assinei ainda." "Então assina, tem uma caneta aqui." Ele tateou os bolsos do paletó, desesperado. "Eu não assino cheque em corredor, meu filho. Aprendi isso com seu pai.
Negócio sério se faz sentado, olhando no olho. Mãe, a senhora não pode entrar lá. Os olhos dele se arregalaram de pânico. É o conselho administrativo e o representante do banco de investimentos. Eles não querem ver a senhora. Eles não querem ver o dinheiro? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Querem, mas vão achar falta de profissionalismo eu trazer minha mãe para pagar minhas contas. Sorri. Um sorriso fino, gelado. Falta de profissionalismo, Cláudio, é precisar da mãe para pagar a conta. Resolver o problema é gestão de crise. Vamos entrar. Não, de jeito nenhum. A senhora me dá o cheque assinado, espera na recepção e eu te pago o Uber de volta. Olhei para dentro da sala de vidro. Um dos homens, um sujeito calvo com óculos de aros grossos, olhou para fora e viu a cena. Ele franziu a testa, impaciente, e bateu o dedo no relógio de pulso. Parece que seu amigo está com pressa, comentei. E eu também. Tenho hidroginástica às 11. Ou entramos agora, ou eu volto para casa e você explica para eles por que o aporte de capital foi embora de elevador. Cláudio olhou para mim, olhou para os homens, olhou para o cheque na minha mão. Ele estava encurralado. Pela primeira vez na vida adulta, ele percebeu que a velha chata não estava ali para servir, mas para negociar. Tá bom, ele bufou derrotado. Mas por favor, mãe, fica calada. Entra, senta num canto, eu pego o cheque, assino o recibo e a senhora sai. Não fala da novela, não fala do papagaio, não fala nada. Sou um túmulo, garanti, mentindo com a maior tranquilidade do mundo. Ele abriu a porta da sala de reuniões. O ar lá dentro estava pesado, carregado de testosterona e ansiedade. Os 3 homens nos olharam. O calvo, que parecia ser o líder. Um mais jovem de terno azul brilhante que digitava no celular e um senhor de cabelos grisalhos que parecia entediado. Senhores, começou Cláudio, a voz falhando um pouco antes de ele pigarrear para recuperar a postura. Peço desculpas pela interrupção. Esta é a senhora Valdelice. Ela veio trazer o aporte emergencial que discutimos. O calvo, que estava na cabeceira da mesa, recostou-se na cadeira de couro giratória. Ele me analisou com aquele olhar clínico de quem avalia se a carne é de primeira ou de segunda. Não me encolhi. Sustentei o olhar dele. Dona Valdelice, disse o homem, com uma voz pastosa, cheia de falsa cordialidade. Cláudio mencionou que a família ajudaria. Sou Roberto, sócio majoritário. Muito prazer, seu Roberto, respondi, ignorando a cadeira que Cláudio puxou para mim num canto afastado. Caminhei até a mesa oval de madeira maciça. Havia uma cadeira vazia bem de frente para ele, ao lado do Cláudio. Foi lá que me sentei. Cláudio ficou lívido. O rapaz do celular parou de digitar. Roberto ergueu as sobrancelhas, surpreso com a audácia. Coloquei minha bolsa sobre a mesa, fazendo um barulho seco. Tirei a pasta preta e coloquei o talão de cheques em cima dela. Cruzei as mãos sobre os papéis. Então, comecei, olhando para cada um deles. Cláudio me disse que a empresa precisa de 30 mil reais para ontem. Uma questão de... Como foi que você disse, filho? Ah, cláusula contratual. Roberto soltou um riso curto, de desdém. Exatamente, minha senhora. Uma questão técnica de liquidez. O Cláudio se alavancou demais num projeto em Alphaville e nosso contrato de sociedade exige que o caixa nunca fique abaixo de certo nível. Se ficar, ele tem 24 horas para repor ou... Bem, ou as garantias são executadas. Garantias, repeti a palavra sentindo o peso dela. E que garantias seriamessas? Cláudio tentou intervir, colocando a mão no meu ombro. Mãe, não precisa de detalhes, só assina o cheque e... Eu preciso de detalhes, sim, cortei, tirando a mão dele com um movimento de ombro. O dinheiro é meu, o suor foi meu, quero saber o que está em jogo. O homem de cabelos grisalhos, que estava calado até agora, se pronunciou. Ele tinha voz de advogado. Dona Valdelice, as garantias envolvem a cessão das cotas do Cláudio e subsidiariamente o patrimônio imobiliário vinculado à sede da empresa. Ou seja, este prédio. Senti um frio na espinha, mas não demonstrei. Era pior do que eu pensava. Cláudio não tinha apenas dívidas. Ele tinha colocado o meu terreno, o meu legado, na mesa de jogo desses abutres. Ele apostou o que não era dele. Entendi,
disse calmamente. Abri o talão de cheques, peguei a caneta que Cláudio me ofereceu. O clima na sala relaxou instantaneamente. Vi os ombros do Cláudio baixarem 5 centímetros. Roberto sorriu, vitorioso, já pensando no uísque que beberia mais tarde. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que a velha ia assinar, salvar o menino irresponsável e voltar para a cozinha. Preenchi a data com letra caprichada. São Paulo, hoje. Preenchi o valor numérico, 30 mil réis. Escrevi por extenso, com calma. 30 mil reais. Todos os olhos estavam na ponta da minha caneta. O silêncio era absoluto. Só se ouvia o risco da tinta no papel. Quando cheguei na linha da assinatura, parei. Levantei a cabeça e olhei para o Roberto. Antes de assinar, eu tenho uma dúvida. Coisa de leiga, sabem como é. Eu não entendo desses termos em inglês que vocês usam. Pode perguntar, dona Valdelice. Estamos aqui para esclarecer, disse Roberto, com a paciência de quem fala com uma criança. O senhor disse que a garantia é o patrimônio imobiliário da sede, o prédio. Isso mesmo. Mas, para dar um imóvel em garantia, a gente não precisa da assinatura do proprietário da terra? O sorriso de Roberto vacilou por 1 milésimo de segundo. Ele olhou para o Cláudio. Cláudio começou a suar novamente. O imóvel está integralizado no capital da empresa, minha senhora. O Cláudio é o sócio administrador. Ele tem poderes para isso. Ah, sim. Integralizado? Balancei a cabeça como se concordasse. Mas veja bem, eu estava arrumando umas gavetas velhas ontem. Sabe como o velho guarda papel, né? A gente tem essa mania. Abri a pasta preta que estava embaixo do talão de cheques. O som do zíper da pasta rasgando o silêncio da sala foi ensurdecedor. Tirei de lá minha escritura amarelada, com os selos de cartório antigos, e a coloquei sobre a mesa, empurrando levemente na direção do advogado grisalho. Eu achei isso aqui. Se meus óculos não estão ruins, aqui diz que o terreno foi doado com reserva de usufruto vitalício. E tem uma cláusula, a 7ª, se não me engano, que fala sobre poder de veto. O advogado pegou o documento. Vi as mãos dele tremerem levemente ao ler. Ele ajustou os óculos. Cláudio estava petrificado, a boca entreaberta, olhando para mim como se eu tivesse acabado de virar um dragão. Murmurou o advogado. O documento parece autêntico. Há uma averbação de usufruto e... sim, uma cláusula restritiva de oneração. Roberto perdeu a cor. O rosto vermelho e arrogante ficou cinza. Ele se virou para o Cláudio com violência. Você disse que o imóvel estava limpo, Cláudio? Você disse que era 100% da holding. Eu achei que... Cláudio gaguejou. Mãe, o que a senhora está fazendo? Estou fazendo uma auditoria, meu filho, respondi, fechando o talão de cheques e guardando a caneta na bolsa. Porque se esse prédio está no meu terreno e eu não autorizei garantia nenhuma, então esse contrato de vocês tem um problema sério de fundação. E prédio sem fundação cai. O rapaz do celular guardou o aparelho no bolso. O clima de vamos tirar dinheiro do otário mudou instantaneamente para temos um problema jurídico grave. Dona Valdelice. Roberto tentou mudar o tom. Agora a voz soava perigosa, não mais condescendente. Isso é um detalhe burocrático. O fato é que a dívida existe. O Cláudio assinou promissórias. Se não pagarem os 30 mil hoje, nós vamos protestar tudo. Vamos travar as contas da empresa. O usufruto não impede a falência operacional. Ele estava me testando, tentando me assustar com o fantasma da falência. Mal sabia ele que eu já tinha falido e reerguido aquele negócio 2 vezes antes de o Cláudio tirar as fraldas. Eu sei que a dívida existe, seu Roberto. Eu não sou caloteira. O sobrenome Mendes tem honra nesta praça desde que aqui era tudo mato. Então assine o cheque, gritou Cláudio desesperado. Olhei para o meu filho. Vi o medo nos olhos dele. Mas vi também a incompetência. Se eu pagasse agora, ele continuaria sendo o menino mimado que brinca de empresário. Eu vou pagar, Cláudio, mas não vou dar o cheque para você. Virei-me para o Roberto. Eu cubro o rombo do caixa, os 30 mil. Mas o aporte não vai ser feito em nome do Cláudio. Vai ser um aporte de capital meu. O que significa que minhas cotas na sociedade vão aumentar proporcionalmente ao valor injetado e ao risco assumido. O advogado fez um cálculo rápido mentalmente.
Isso diluiria a participação do Cláudio significativamente, considerando a avaliação atual da empresa que é negativa. Exatamente, confirmei. E como nova sócia majoritária no controle efetivo e detentora do usufruto do imóvel, eu gostaria de rever todos os contratos com a empresa do Sr. Roberto. Inclusive essas taxas de consultoria que vi nos balanços e que me parecem, como posso dizer, inflacionadas. Houve um silêncio de morte na sala. O ar-condicionado parecia ter parado. Roberto se levantou devagar. Ele não olhava mais para o Cláudio. Ele olhava para mim. E pela primeira vez, vi respeito. O respeito que o predador tem por outro predador que invade seu território. A senhora está blefando, disse ele. A senhora é uma aposentada que veio trazer um cheque. Não tem estômago para entrar nessa briga. Vai acabar destruindo a carreira do seu filho. Levantei-me também. A dor no joelho veio forte, mas nem pisquei. Apoiei as mãos na mesa e inclinei o corpo para frente, ficando cara a cara com ele. Seu Roberto, eu carreguei saco de cimento de 50 quilos nas costas enquanto estava grávida desse rapaz aí. Eu enfrentei fiscal da prefeitura, agiota e tempestade que levou telhado de galpão. O senhor acha mesmo que 3 homens de terno e uma planilha de Excel me assustam? Peguei o cheque que eu já tinha preenchido, mas não assinado. Rasguei-o lentamente, bem no meio, fazendo um som de RIP que ecoou pela sala. O acordo mudou, declarei. Cláudio, convoque o contador. Vamos fazer uma alteração contratual agora. Ou isso, ou eu pego minha escritura, vou para casa ver minha novela e deixo o senhor Roberto executar a dívida num prédio que ele nunca vai conseguir tomar de mim na justiça, porque o usufruto é meu até eu morrer. E eu pretendo viver muito, viu? Minha mãe morreu com 98. Joguei os pedaços do cheque na mesa, bem na frente do Cláudio. E então, senhores, o churrasco de domingo acabou. Agora, quem serve a carne sou eu. O som do papel rasgado ainda ecoava na sala, como se eu tivesse disparado um tiro de festim que, de repente, se revelou de verdade. Os pedaços do cheque jaziam sobre a mesa de mogno polido, brancos e inúteis, exatamente como as promessas que meu filho Cláudio fizera aos investidores. Roberto, o tal sócio majoritário, encarava os pedaços de papel com uma veia pulsando na testa. O silêncio que se instalou era pesado, denso. Parecia aquela calmaria abafada que antecede um temporal de verão, quando o céu fica cinza chumbo e os pássaros param de cantar. A senhora perdeu o juízo? Roberto sibilou, a voz saindo entre os dentes cerrados. A senhora tem ideia do que acabou de fazer? Acabou de decretar a falência do seu filho. Eu não me mexi. Permaneci sentada, com as mãos cruzadas sobre a pasta preta de couro, sentindo a textura fria do material sob meus dedos calejados. Olhei para Cláudio. Ele estava afundado na cadeira, a cabeça entre as mãos, como um menino que acabou de levar uma bronca da diretora e sabe que a expulsão é certa. Eu não decretei falência nenhuma, seu Roberto, respondi, minha voz calma contrastando com a tensão elétrica da sala. Eu apenas mudei a forma de pagamento. O dinheiro entra, mas as regras mudam. O advogado de cabelos grisalhos, que até então analisava ante a escritura com uma lupa imaginária, limpou a garganta. O som foi seco, como lixa em madeira. Roberto, ele começou cauteloso. O documento é sólido. A averbação no registro de imóveis é clara. Usufruto vitalício com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade sem anuência do usufrutuário. Roberto virou-se bruscamente para o advogado. E o que isso significa na prática, Dr. Fonseca? Que a gente não pode tomar o prédio? Significa que se executarmos a dívida e tentarmos levar o imóvel a leilão, Dona Valdelice pode embargar tudo. Ela tem o direito de posse e uso até o dia em que, bem, falecer. E juridicamente, qualquer contrato que dê o imóvel como garantia sem a assinatura dela é nulo de pleno direito. Vi o momento exato em que a arrogância de Roberto trincou. Foi como ver uma rachadura aparecer num piso de cerâmica mal assentado. Ele olhou para o Cláudio com um ódio puro, visceral. Você me vendeu uma garantia podre, Cláudio? Ele gritou, batendo a mão na mesa. O rapaz do celular deu um pulo na cadeira. Você disse que o ativo era líquido. Cláudio levantou o rosto, vermelho de vergonha e suor. Eu esqueci dessa cláusula. Faz 20 anos, Roberto.
Minha mãe nunca se meteu em nada. Eu achei que era só um papel velho. Papel velho, repeti, saboreando a ironia. É engraçado como a memória de vocês funciona. Para lembrar de churrasco com gente importante, a memória é ótima. Para lembrar de quem é a dona da terra onde vocês pisam, aí dá um branco. Roberto respirou fundo, tentando recuperar o controle. Ele ajeitou o nó da gravata, um gesto automático de quem tenta recompor a armadura. Muito bem, disse ele, mudando a tática. O tom de voz baixou, ficou perigosamente suave. Dona Valdelice, a senhora tem um trunfo. Parabéns. Mas a senhora entende de construção, não de mercado financeiro. Ter o prédio não salva a empresa. O caixa está zerado. As duplicatas vencem amanhã. Sem os meus 30 mil agora, e sem o aporte contínuo do meu grupo, a construtora CM vira pó. Os fornecedores vão parar de entregar. Os funcionários vão entrar na justiça do trabalho. O prédio fica com a senhora, mas vai ser um prédio vazio, fantasma. É isso que a senhora quer para o legado da família? Ele era bom, tinha que admitir. Sabia apertar os botões do medo. Cláudio olhou para mim, os olhos úmidos, implorando silenciosamente para que eu recuasse, para que eu assinasse outro cheque e fosse embora. Mas eu já tinha visto essa tática antes. Era a mesma conversa de vendedor de material ruim que diz que se você não levar o cimento dele, a obra cai. Seu Roberto, comecei, abrindo minha bolsa novamente, mas dessa vez para tirar meu celular. Um aparelho simples, com letras grandes, mas que funcionava perfeitamente. O senhor está certo numa coisa. Eu não entendo dessas cirandas financeiras que vocês fazem. Alavancagem, derivativos. Para mim, isso é nome de doença. Mas eu entendo de conta de padaria, entendo de entrada e saída. Disquei o número que eu sabia de cor. Coloquei no viva voz e pousei o aparelho no centro da mesa. Chamou 1, 2 vezes. Escritório de Contabilidade Silva. Bom dia. Hélio, é a Valdelice. Do outro lado, a voz do velho contador que cuidava das minhas contas desde que eu vendia areia em carroça soou animada. Dona Valdelice, que milagre a senhora ligar a essa hora, tudo bem? Tudo ótimo, Hélio. Estou aqui na sala de reuniões da construtora, com o Cláudio e uns sócios dele. Preciso que você faça uma coisa para mim agora. Pois não, mande. Quero formalizar aquele aporte de 30 mil reais. Mas não é empréstimo. É aumento de capital social. Quero que você prepare a alteração do contrato social. A Valdelice entra como sócia majoritária, com 51% das cotas. O imóvel da sede entra na integralização, mas mantendo meu usufruto. 51%? Hélio assobiou do outro lado. Ah, isso dilui a parte do Cláudio e dos outros sócios para menos da metade, dona Valdelice. Eles concordaram? Olhei para Roberto. O rosto dele estava roxo. Olhei para Cláudio. Ele parecia ter encolhido na cadeira. Eles estão concordando neste exato momento, Hélio. Ou é isso, ou a empresa quebra amanhã e eles saem sem nada, além de um processo por gestão fraudulenta que eu mesma vou abrir se eles não aceitarem. Entendido, disse Hélio com a eficiência de quem já viu de tudo. Estou redigindo a minuta. Mando para o e-mail do Cláudio em 15 minutos para assinarem digitalmente. Obrigada, Hélio. E mais uma coisa. Traga os livros fiscais dos últimos 5 anos. Quero fazer uma auditoria nas notas de consultoria externa. Tenho a impressão de que vamos achar muito cupim nessa madeira. Desliguei o telefone. O silêncio voltou, mas agora tinha um gosto diferente. Gosto de vinagre. O rapaz de terno azul brilhante, que estava calado o tempo todo, guardou o celular no bolso e se levantou. Roberto, eu tô fora, disse ele sem cerimônia. Meu mandato no conselho não cobre briga de família com risco patrimonial. Eu avisei que esse contrato com o imóvel estava mal amarrado. Senta aí, Felipe. Roberto ordenou, mas o rapaz já estava na porta. Tchau, Cláudio. Boa sorte aí com a mamãe, disse o rapaz, saindo e batendo a porta de vidro. Ficamos nós 4, eu, Cláudio, Roberto e o advogado Fonseca. Roberto soltou uma risada nervosa, quase histérica. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para a vista da cidade. De costas para nós, ele falou: A senhora acha que venceu, não é? Acha que vai sentar nessa cadeira, com seu terninho de missa, e comandar uma construtora moderna?
A senhora não sabe nem ligar o computador da recepção. O computador eu aprendo, ou pago alguém para ligar. Respondi, sem me alterar. Mas honestidade, seu Roberto, isso não se ensina depois de velho. E pelo que vi nos balanços que tirei do meu arquivo morto, o senhor e sua empresa de consultoria vêm sangrando o caixa do meu filho há 2 anos. Taxas de administração de 15%? Multas rescisórias abusivas? Vocês não eram sócios. Vocês eram parasitas. Roberto virou-se devagar. O olhar dele era frio, calculista. Eram taxas de mercado. O Cláudio assinou tudo. Ele queria brincar de gente grande, queria entrar no clube, queria os jantares, as viagens. Nós demos o que ele queria. Se ele não leu o que assinou, o problema é dele. Mãe! Cláudio gemeu. Eles disseram que era padrão, que todo mundo fazia assim. Todo mundo que quer ser enganado, meu filho. Cortei, sem olhar para ele. Mantive meus olhos fixos em Roberto. O senhor tem 2 opções agora. Opção 1. O senhor aceita a diluição das cotas, fica com uma participação minoritária e irrelevante, e eu passo um pente fino em cada centavo que o senhor tirou daqui. Se eu achar R$1 fora do lugar, eu chamo a polícia. Opção 2. O senhor assina a saída da sociedade agora. Eu compro a sua parte pelo valor simbólico de R$1, considerando que o passivo que o senhor ajudou a criar é maior que o ativo, e o senhor sai daqui sem dever nada, mas sem levar nada. Roberto arregalou os olhos. R$1? A senhora está louca. Eu investi 200 mil aqui. Investiu 200 e tirou 300 em consultorias e jantares. Retruquei, tirando um papel da minha pasta. Era uma planilha simples que eu tinha feito à mão na noite anterior, somando os valores. Aqui estão as contas. O senhor já lucrou em cima da incompetência do meu filho. A fonte secou. O advogado Fonseca pegou a planilha da minha mão. Ele correu os olhos pelos números. Depois de 1 minuto, ele olhou para Roberto e fez um sinal sutil com a cabeça. Um sinal de, ela tem razão. Roberto, sussurrou o advogado. Se ela pedir auditoria forense e provar conflito de interesses nas consultorias, isso pode contaminar os outros fundos. O risco de imagem é alto. Roberto travou o maxilar. Ele olhou para mim, uma senhora de 71 anos, com coque no cabelo e bolsa de couro gasta, e percebeu que tinha subestimado a força do alicerce. Ele achou que o prédio se sustentava pela fachada de vidro, mas esqueceu que o que segura a casa é o concreto enterrado no chão. Prepare os papéis de saída, Fonseca. Roberto cuspiu as palavras. Eu não tenho tempo para perder com amadores. Ele pegou sua pasta de couro de grife, muito mais cara que a minha, e caminhou até a porta. Antes de sair, parou e olhou para o Cláudio. Você é uma decepção, Cláudio. Um filhinho da mamãe. Nunca vai ser um de nós. Graças a Deus por isso, eu disse, antes que Cláudio pudesse responder. Porque ser um de vocês parece significar ser um ladrão de casaca. Passem bem. Roberto saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer as paredes de vidro tremerem. O advogado foi atrás, murmurando desculpas protocolares e prometendo enviar os distratos. De repente, a sala ficou imensa. O silêncio agora não era mais de tensão, era de exaustão. O ar-condicionado parecia zumbir mais alto. Cláudio continuava na mesma posição, olhando para a mesa vazia. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. A postura de empresário de sucesso, o peito estufado, a voz impostada. Tudo tinha desaparecido. O que restava era o menino que quebrou a vidraça. Levantei-me devagar. Meus joelhos estalaram, reclamando do tempo parada na mesma posição. Caminhei até a janela, onde Roberto estivera momentos antes. A vista era bonita, sim. Dava para ver a cidade crescendo, os prédios subindo, mas lá embaixo vi o trânsito caótico, as pessoas correndo, a vida real. Mãe! A voz do Cláudio saiu embargada, quebrada. Virei-me para ele. Ele estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto bem barbeado, pingando na gravata de seda. Mãe, eles eram meus amigos. O Roberto foi padrinho do meu casamento. A gente jogava tênis toda quinta-feira. Caminhei até ele. Não o abracei. Ainda não. Ele precisava sentir o peso do erro. Pousei a mão no ombro dele, sentindo a tensão muscular sob o terno caro.
Amigo é quem te avisa que você está com o zíper aberto, Cláudio. Não quem espera você tropeçar para roubar sua carteira. Eles não eram seus amigos. Eles eram seus parasitas. E você, na sua vaidade de ser importante, deixou eles entrarem e serviu o banquete. Eu sou um fracasso, ele soluçou, cobrindo o rosto. Eu perdi o controle da empresa. Agora a senhora é a dona. Eu sou o quê? Um empregado? Puxei a cadeira ao lado dele e me sentei novamente. Você não é um fracasso, meu filho. Você é um homem que se deslumbrou. Acontece. O brilho do ouro cega mais que o sol. Mas agora você vai ter que aprender a enxergar na sombra. Abri minha bolsa e tirei, lá do fundo, um lenço de pano bordado. Coisa antiga, que ninguém mais usa. Entreguei para ele. Limpa esse rosto. Um diretor não chora na frente dos funcionários. Diretor? Ele me olhou, confuso, assoando o nariz. Mas a senhora disse que assumiu o controle. E assumi. Eu tenho a palavra final. O dinheiro é meu, o prédio é meu. Mas eu não tenho paciência para ficar aqui o dia todo ouvindo o telefone tocar e vendo gente digitar em computador. Eu tenho minhas samambaias, tenho minha novela, tenho minha vida. Ele me olhou com um fio de esperança. Então, eu continuo como presidente? Soltei uma risada curta. Presidente? Não, senhor. O cargo de presidente foi extinto por incompetência. A partir de hoje, você é o gerente de operações. Gerente? Mas, mãe, isso é rebaixamento. O que eu vou dizer para a equipe? Vai dizer a verdade, que estamos reestruturando a empresa para focar no que importa, trabalho e não aparência. E tem mais uma condição. Qual? O escritório chique acaba aqui. Vamos alugar esse andar. O aluguel vai ajudar a pagar as dívidas que você fez. A sede da empresa volta para onde começou, para o galpão nos fundos da loja de materiais, lá no meu terreno. Cláudio ficou pálido novamente. No galpão? Mãe, lá não tem ar-condicionado central. É quente, tem poeira. Como vou receber clientes lá? Clientes que querem obra bem feita não ligam para poeira, Cláudio. Ligam para prazo e preço. E lá no galpão eu posso ficar de olho em você da janela da minha cozinha. Acabou a farra do condomínio corporativo. Mãe, isso é humilhante, ele sussurrou. Humilhante é seu filho dizer que esqueceu de te convidar para um churrasco porque você não é importante, Cláudio. Humilhante é ligar pedindo dinheiro para cobrir rombo de farra. Trabalhar num galpão é digno. Seu pai trabalhou lá a vida inteira e nunca deveu um centavo a ninguém. Ele baixou a cabeça. Sabia que não tinha argumentos. A realidade, dura e crua como um tijolo baiano, tinha caído na cabeça dele. Nesse momento, meu celular tocou novamente. Era o Hélio. Dona Valdelice, a minuta está pronta. Mandei para o e-mail. Assim que o Cláudio assinar com o certificado digital, eu registro na junta comercial. E o dinheiro? Vou ao banco agora depositar o cheque na conta da empresa, Hélio. Pode prosseguir. Desliguei, levantei-me e peguei minha bolsa. Vamos, Cláudio. Vamos aonde? Ao banco. Você vai comigo. E depois, vamos passar na loja de ferragens. Ferragens? Para quê? Para comprar um cadeado novo para o galpão. E uma vassoura. Porque amanhã, meu filho, antes de começar a gerenciar qualquer coisa, você vai varrer aquele chão. A gente vai começar do zero. Do jeito certo dessa vez. Cláudio levantou-se devagar. Ele parecia tonto, como quem desce de uma montanha-russa que deu defeito. Ele olhou para a sala de vidro, para as cadeiras de couro vazias, para o luxo que ele tanto amava e que agora parecia um cenário de teatro desmontado. A senhora sabia de tudo isso antes de vir aqui? Da consultoria, do roubo? Ele perguntou, a voz fraca. Caminhei até a porta e segurei a maçaneta fria. Olhei para trás, para o meu filho derrotado, mas salvo. Cláudio, mãe sabe quando o filho está com febre só de olhar para o olho dele. Eu sabia que tinha algo podre na sua vida. Só precisei de um empurrãozinho e daquele seu desprezo no domingo para vir aqui e arrancar o dente podre. Doeu, eu sei, mas vai parar de doer. Abri a porta. A recepcionista e alguns funcionários olhavam, curiosos, tentando entender o que tinha acontecido com os homens de terno que saíram furiosos. Saí na frente, de cabeça erguida, com meu terninho cinza e minha pasta de couro. Cláudio veio atrás, cabisbaixo, carregando o peso da lição mais cara da vida dele.
Enquanto caminhávamos para o elevador, senti uma leveza estranha. Não era alegria. Era a sensação de dever cumprido. A sensação de quando a gente termina de bater uma laje e sabe que, não importa a chuva que venha, a casa não vai ter goteira. Apertei o botão do térreo. As portas de metal se fecharam, cortando a visão daquele escritório pomposo. No reflexo do metal, vi o Cláudio me olhando pelo canto do olho. Não havia mais arrogância ali. Havia medo, sim, mas também havia algo que eu não via há muito tempo. Necessidade. Ele precisava de mim de novo. Não do meu dinheiro, mas da minha força. Mãe? Ele chamou baixinho enquanto o elevador descia. Oi. O churrasco. Desculpa. Eu fui um idiota. Não respondi imediatamente. Deixei as palavras dele pairarem no ar. Foi, Cláudio. Foi um grandíssimo idiota. Mas a vantagem de ser idiota é que tem cura. Chama-se trabalho e respeito. E o tratamento começa amanhã, às 7 da manhã. Não se atrase. A porta do elevador se abriu para o saguão de mármore. O mundo lá fora continuava girando, mas a nossa órbita tinha mudado completamente. Eu entrei naquele prédio como uma velha esquecida e estava saindo como a dona da porra toda. E meu filho, que entrou como dono do mundo, saía como um aprendiz da vida. O sol do meio-dia bateu no meu rosto quando saímos na calçada. Respirei fundo o ar poluído do centro, que naquele momento me pareceu o ar mais puro do mundo. A reconstrução da nossa família começava agora, e dessa vez o alicerce seria feito do meu traço. 3 partes de amor, 2 de disciplina e nenhuma de ilusão. O cheiro de poeira de cimento misturado com café fresco invadia minhas narinas. Um perfume que para muita gente pode parecer sujeira, mas para mim tem cheiro de vitória. 6 meses se passaram desde aquele dia no prédio espelhado. 6 meses desde que arranquei meu filho da cadeira de couro giratória e o trouxe de volta para o banquinho de madeira da realidade. Estava sentada no meu escritório, que nada mais é do que uma salinha envidraçada no canto do galpão, de onde consigo ver toda a movimentação. O ar-condicionado aqui é um ventilador de teto que range a cada volta, e a vista não é para a cidade grande. É para as pilhas de tijolos e sacos de argamassa. Olhei para o relógio na parede. 7 da manhã em ponto. A porta de ferro do galpão se abriu com aquele barulho de corrente arrastada que acorda até defunto. Lá estava ele, Cláudio. Não vestia mais terno italiano nem sapato de bico fino que aperta os dedos. Usava uma calça jeans grossa, uma camisa polo azul com o logotipo da construtora CM, bordado no peito e botas de segurança. Ele chegou, bateu o ponto. Sim, eu instalei um relógio de ponto, porque a disciplina começa no horário. E pegou a prancheta de pedidos. Bom dia, dona Valdelice, gritou o Zé do caminhão, um funcionário antigo que viu o Cláudio crescer e que, no começo, estranhou ver o doutorzinho carregando caixa. Bom dia, Zé, respondi da minha janela, acenando. Observei meu filho. No primeiro mês, ele chegava com cara de quem estava indo para o matadouro. Resmungava, reclamava do calor, dizia que estava desperdiçando o talento dele conferindo nota fiscal de areia. Mas a necessidade é uma professora severa. Com a venda do carro importado e a entrega do escritório chique, conseguimos quitar a dívida urgente dos 30 mil e renegociar o restante com os bancos. O tal Roberto sumiu no mapa e ouvi dizer que está sendo investigado por fraude em outra empresa. Deus não dorme e a justiça dele às vezes tarda, mas não falha. Cláudio caminhou até o balcão de atendimento. Um cliente tinha acabado de entrar. Era o seu Antenor, um senhorzinho que estava reformando o banheiro da casa dele, no bairro vizinho. Vi Cláudio respirar fundo. Antigamente, ele nem olharia para um cliente que fosse comprar apenas 2 sacos de cimento e uma caixa de azulejos. Ele chamaria um vendedor e voltaria para o celular. Mas hoje, vi meu filho abrir um sorriso. Não aquele sorriso de plástico que ele dava para os investidores, mas um sorriso cansado e genuíno. Bom dia, seu Antenor. Como está ficando o rejunte? Ouvi Cláudio perguntar. Ah, seu Cláudio, tá dando trabalho. A parede tá torta. Parede torta a gente conserta na massa, Antenor. Vem cá, deixa eu te mostrar um aditivo que chegou e que vai facilitar sua vida. E não é caro, não. Senti um calorzinho no peito. Ele estava aprendendo.
Estava entendendo que o dinheiro que sustenta a empresa não vem de aportes milionários de gente que fala difícil. Vem do suor do seu antenor, da Dona Maria, do pedreiro que conta as moedas. É o dinheiro pingado que enche o balde se a gente não furar o fundo com a ganância. Saí da minha sala e fui até a copa. Coloquei a água para ferver. O ritual agora era diferente. Nada de café expresso de cápsula que custa o olho da cara. Era café de coador, passado na hora, servido em copo americano. Quando Cláudio entrou na copa, uns 20 minutos depois, estava suando. Limpou a testa com as costas da mão, deixando um rastro cinza de poeira. Mãe, o fornecedor de ferragens ligou. Quer aumentar o preço em 5%. E o que você disse para ele? Perguntei, servindo o café e empurrando um pedaço de broa de milho na direção dele. Disse que se ele aumentar, a gente muda para o concorrente. Lembrei a ele que pagamos à vista agora e quem tem dinheiro na mão manda no preço. Sorri, bebericando meu café. Aprendeu rápido. Dinheiro na mão é rei, promessa de pagamento é plebeu. Ele mordeu a broa, faminto. O trabalho braçal abre o apetite. Sabe, mãe, ele começou, olhando para o fundo do copo de café. Ontem encontrei o Felipe, aquele do terno azul, lembra? O que saiu da reunião. Fiquei tensa por um segundo. As más companhias são como erva daninha. Você arranca, mas se deixar uma raizinha, elas voltam. E aí? Ele te chamou para algum investimento imperdível? Não. Ele estava num barzinho chique no Itaim. Eu fui lá entregar a chave do meu antigo apartamento, que vendi para um cara. O Felipe me viu. Ele riu, mãe. Perguntou se eu estava gostando de brincar de pedreiro. Perguntou se a mamãe tinha deixado eu sair de casa. Senti meu sangue ferver. A vontade de proteger a cria é instinto, não adianta. E o que você respondeu, Cláudio? Ele levantou os olhos para mim. Havia uma firmeza ali que eu não via desde que ele era criança e defendia os amigos menores na escola. Eu disse para ele que eu durmo tranquilo à noite. Disse que não devo nada para ninguém e que a minha brincadeira de pedreiro pagou as contas que a brincadeira de executivo dele criou. E disse que prefiro obedecer à minha mãe, que construiu um império com as mãos, do que obedecer a um bando de golpista que vive de aparência. Meus olhos encheram d'água. Tive que disfarçar, fingindo que um cisco tinha caído. Virei de costas para lavar a xícara na pia. Fez bem, meu filho. Fez muito bem. Ele ficou quieto, mãe. Acho que ficou com vergonha. Depois ele pagou a conta e saiu de fininho. Enxuguei as mãos no pano de prato. A vergonha é o primeiro passo para a mudança, Cláudio. Você teve a sua, ele teve a dele. Agora, termina essa broa que o caminhão de brita vai chegar e eu preciso que você confira a carga. Não confio no motorista novo. Pode deixar, dona Valdelice. Ele sorriu, um sorriso cúmplice, e voltou para o galpão. Fiquei ali na copa, olhando pela janelinha. A transformação não foi mágica. Não foi do dia para a noite. Teve gritaria, teve choro, teve dia que ele quis largar tudo e eu tive que ameaçar vender a empresa e doar tudo para a caridade. Mas a massa assentou. A estrutura estava firme. Na hora do almoço, a cena se repetiu, mas com uma doçura nova. Antigamente, Cláudio almoçava em restaurantes de R$ 50 o prato, bebendo vinho em plena terça-feira. Hoje, ele puxou uma cadeira de plástico, sentou-se ao lado do Zé e da menina do financeiro, a Ritinha, e abriu a marmita que eu mesma tinha preparado. Arroz, feijão, bife acebolado e quiabo. Dona Valdelice, esse quiabo tá divino, elogiou o Zé. Tá mesmo, mãe. A senhora precisa me ensinar o tempero, disse Cláudio misturando o feijão no arroz com gosto. Olhei para aquela cena. A hierarquia ali não era baseada no medo ou no cargo, mas no respeito. Cláudio não era mais o chefe intocável. Ele era parte da engrenagem. E por ser parte, ele cuidava melhor do todo. Na semana passada, ele sugeriu reformar o vestiário dos funcionários. Disse que gente que trabalha duro merece um banho digno. Eu assinei o cheque na hora, com orgulho. Ele estava começando a enxergar as pessoas, não apenas os números. A tarde caiu mansa sobre o depósito. O movimento diminuiu. Fui para o meu escritório fechar o caixa do dia. Os números eram modestos, comparados às planilhas fantasiosas do passado, mas eram reais. Eram azuis. Sobrava dinheiro. Pouco,
mas sobrava. E dinheiro que sobra é semente para o futuro. Quando estávamos fechando as portas, Cláudio veio até mim. Ele parecia nervoso, mexendo nas chaves da caminhonete velha que compramos para as entregas. Mãe, a senhora tem planos para domingo? Travei. A palavra domingo ainda trazia um eco amargo na minha memória. O churrasco esquecido, a humilhação. Domingo é dia de descanso, Cláudio. Vou à missa e depois fico com minhas plantas. Por quê? É que, bem, eu terminei de arrumar o quintal da minha casa. Quer dizer, da casa que sobrou, né? Aquela menorzinha que aluguei. Ele tinha se mudado do condomínio de luxo para uma casa geminada num bairro de classe média. Nada de piscina, nada de área gourmet de revista. Apenas um quintal cimentado com uma churrasqueira de tijolinho. E, incentivei, eu vou fazer um churrasco. Nada demais. Só umas linguiças, uma fraldinha. Vai ter gente importante. A pergunta saiu automática, carregada da ironia que virou minha arma de defesa. Cláudio baixou a cabeça, envergonhado, mas logo a ergueu novamente, olhando nos meus olhos. Vai, mãe. Vai ter a pessoa mais importante da minha vida, a senhora. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi um silêncio de cura. E quem mais? Perguntei, segurando a emoção. A Patrícia e as crianças, claro. O Zé do caminhão disse que passava lá para tomar uma cerveja. E chamei o seu Hélio contador. Só. Nada de investidor, nada de sócio. Só família e quem corre pelo certo. Senti um nó na garganta se desfazendo. Aquele nó que estava lá há 6 meses, apertando meu peito. Que horas? 12:00. E mãe, não precisa levar carne. Dessa vez, eu compro. E eu asso. A senhora só vai para comer e falar mal da novela. Soltei uma risada alta, daquelas que fazem a barriga doer. Tá bom, Cláudio, mas vou levar meu pudim de leite, porque churrasco sem sobremesa é serviço mal feito. Ele me abraçou, um abraço forte, cheirando a trabalho e arrependimento. Senti o corpo do meu filho, agora mais magro, mas muito mais forte. Ele não era mais um menino de vidro, era um homem de ferro. Obrigado, mãe, por não ter desistido de mim, por ter sido dura. Eu sou mãe, Cláudio. Mãe é igual fundação de prédio, fica escondida, aguenta todo o peso e, se precisar, segura a casa inteira para não cair. Mas a gente também cansa, viu? Agora vamos, que eu quero ver minha novela. No domingo, o sol brilhou como se quisesse abençoar a nova fase. Vesti meu vestido floral azul marinho, o mesmo daquele dia triste, mas agora ele parecia ter outra cor, mais viva. Passei meu batom. Peguei o pudim na geladeira. Quando cheguei na casa nova do Cláudio, o cheiro de carvão já estava no ar. O portão estava aberto, não tinha senha, não tinha segurança armado, não tinha frescura. Entrei e vi meus netos correndo com a mangueira ligada, molhando tudo. Patrícia estava rindo, sentada numa cadeira de praia, descascando batatas para a maionese. Ela também parecia mais leve, sem a pressão de ser a esposa do empresário do ano. Cláudio estava na churrasqueira, com um pano de prato no ombro e um garfo comprido na mão. Quando me viu, abriu um sorriso que iluminou o quintal. A patroa chegou, ele anunciou. Patroa não, sócia majoritária, corrigiu o Zé do caminhão, que já estava com um copo de cerveja na mão, rindo. Fui recebida como rainha. Me sentaram na melhor cadeira, na sombra. Cláudio me serviu o primeiro pedaço de carne, no ponto certo, suculento. Para a senhora, mãe. O primeiro pedaço é sempre de quem fez o fogo pegar. E se hoje tem fogo nessa churrasqueira, é porque a senhora não deixou a brasa apagar quando veio a tempestade. Comi em silêncio, saboreando não só a carne, mas o momento. Olhei ao redor. Não havia lustres de cristal, nem talheres de prata. Havia risadas, havia verdade, havia paz. Lembrei-me dos importantes do passado. Onde estariam agora? Provavelmente em algum iate, preocupados com a cotação do dólar, vazios por dentro. Eu estava ali, com minha família, com meus amigos leais, com a consciência tranquila de quem construiu sobre a rocha. A tarde passou devagar. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Cláudio me contou das ideias para expandir o depósito para o terreno vizinho, mas com capital próprio, sem empréstimo maluco.
Patrícia me contou que voltou a estudar psicologia. O Zé contou piadas velhas que a gente fingia que eram novas. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja, fiquei observando meu filho brincar com as crianças. Ele jogava bola, sujo de carvão, feliz. Pensei na jornada que nos trouxe até aqui. A injustiça daquele domingo esquecido foi a alavanca que precisávamos. Se ele não tivesse me humilhado, eu não teria acordado. Eu teria continuado sendo a velhinha inútil que assina papéis sem ler. A dor me fez lembrar quem eu era. E ao lembrar quem eu era, pude lembrar a ele quem ele poderia ser. A velhice, pensei, não é o fim da linha. É o momento em que a gente tem toda a experiência acumulada para gastar. Muita gente acha que idoso é descarte, que a gente atrapalha, que não entende o mundo moderno. O que eles não sabem é que o mundo moderno muda a cada 5 minutos. Mas os princípios que sustentam a vida, honestidade, trabalho, família, esses são eternos. E nós somos os guardiões desses princípios. Cláudio veio sentar ao meu lado, cansado da brincadeira. Mãe, estava pensando, ele disse, limpando o suor. Aquele terreno do prédio, a senhora disse que é usufruto vitalício, né? É sim, e nem pense em vender. Não, não é isso. Estava pensando em alugar o térreo para uma cooperativa de artesãos da comunidade. O pessoal lá do bairro, cobrar um aluguel simbólico. O prédio é chique demais para ficar vazio e acho que ia dar uma vida nova, ajudar quem precisa. O que a senhora acha? Olhei para ele surpresa. A semente tinha germinado. Ele não estava pensando em lucro máximo, estava pensando em função social. Estava pensando como o pai dele pensaria. Acho uma ideia excelente, meu filho. O Geraldo ia gostar. Então amanhã a gente vê a papelada, mas a senhora que assina. A palavra final é sua. Segurei a mão dele. A mão dele agora tinha calos, como a minha. A palavra final é nossa, Cláudio. Somos sócios. Ele sorriu e encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, mãe e filho, sobreviventes de um naufrágio que nós mesmos quase causamos, mas que conseguimos transformar em um barco mais forte. Eu sou Valdelice, 71 anos, empresária, mãe, avó e especialista em reconstruções. Descobri que não importa quantos andares você suba na vida, se esquecer o caminho de volta para o chão, a queda é certa. Mas também descobri que, enquanto houver cimento, água e vontade, qualquer ruína pode virar castelo. E o meu castelo não tem muros altos nem torres de vidro. Ele tem portas abertas e cheiro de café passado na hora. Olhei para o céu estrelado que começava a aparecer. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da noite. Amanhã seria segunda-feira. Dia de abrir o galpão, dia de conferir estoque, dia de trabalhar. E pela primeira vez em muitos anos, eu mal podia esperar pelo amanhecer. Porque agora eu sabia que, quando o sol nascesse, ele iluminaria não apenas o meu negócio, mas o homem honrado que meu filho finalmente se tornou. A vida é uma obra que nunca termina, e eu ainda tenho muita massa para bater.